aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, um vídeo que vai ajudar muitos de vocês, principalmente aqueles menos experientes no Clash, já que muitas das dicas que eu vou dizer aqui nesse vídeo, a maioria dos jogadores que são um pouco mais experientes já sabem, ou pelo menos deveria saber. Como o título do vídeo diz, eu vou ensinar a vocês como ganhar todos os ataques que você fizer no Clash of Clans. Ou pelo menos como ganhar a maioria deles, né? Eu sei que muitos de vocês que começaram a jogar agora não seguem muitas dessas dicas que eu vou dizer e por isso tem muita dificuldade de se manter em ligas, de subir de troféus e, é claro, de juntar recursos, né? A gente sabe que algumas vezes nós somos surpreendidos e nem sempre a gente consegue 100% de aproveitamento nos nossos ataques. Mas de qualquer forma, usando as dicas que eu vou dizer pra vocês aqui nesse vídeo, a sua chance de vitória vai ser muito maior do que antes. Pode confiar no Gordinho. Essas dicas que eu vou dizer aqui, vocês vão poder aplicar tanto em guerras, né, em ataques pra guerras, tanto em ataques de farm e ataques de push, independente da estratégia que você for usar, beleza? Estratégias de farm a gente sabe que não precisa necessariamente resultar na vitória, mas de qualquer forma, ganhar é ainda melhor, porque você fatura o bônus da liga e, é claro, consegue se manter na liga que você tá, já que você vai faturar um pouquinho de troféus aí, né? A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês: sempre leve tropas extras, de preferência tropas que ataquem à distância, como por exemplo arqueiras, magos e servos, na sua configuração de ataque. Sempre leve pelo menos tipo 5 arqueiras, um total de capacidade de 10, tipo 2 magos ou 5 servos, 10 arqueiras, pelo menos isso. Tenta separar para levar esse tipo de tropa. Isso porque muitas vezes a gente se depara com situações onde a gente não alcança os 50% de dano total e não consegue destruir o centro da vila do nosso oponente. Nesse caso, se você tivesse levando, né, as arqueiras, os servos e alguns magos extras, você pode procurar por edifícios extras, aqueles edifícios que estão indefesos contra ataques à distância, e dessa maneira aumentar a sua porcentagem de ataque até que você consiga os 50% de dano total e garantindo assim a sua vitória. Isso é extremamente importante, principalmente em guerras onde a gente se depara com os maiores feios que a gente poderia minimizar, digamos assim, conseguindo para o nosso clã pelo menos 50% de dano e faturando pra gente o bônus da guerra, né? Uma das principais dicas que você vai precisar usar em guerras, em todo ataque meu, eu sempre levo umas tropinhas extras, porque a gente pode ser surpreendido e pode precisar daquela estrelinha de 50% no final, beleza? A segunda dica é ataque com pelo menos um feitiço, pessoal. O ideal, é claro, né, é ter a capacidade total de feitiços, né? Digamos que você tenha possibilidade de levar 3 feitiços, levar 3 feitiços. Isso seria o ideal. Mas é importante que você leve no mínimo um feitiço para você fazer os seus ataques. Agora, em guerra, é ideal, é claro, você levar sempre os 3. Não arrisque para atacar em guerras, beleza? E essa dica é ainda mais importante à medida que você evolui no jogo e começa a enfrentar vilas mais fortes. E quando você for atacar e estiver usando apenas um feitiço, você vai sentir uma dificuldade tremenda de conseguir vencer aquele ataque. Os feitiços são parte essencial de qualquer ataque. É claro, ataques de farm não precisam necessariamente levar feitiços, mas se você estiver farmando e além disso ainda quiser o bônus de liga, né, quiser a vitória no seu ataque, leve pelo menos um feitiço, aquele feitiço que for o mais adequado para sua estratégia de ataque. Isso eu quero dizer que você não vai usar, por exemplo, um feitiço de pulo com ataque aéreo, né, ou com corredores, porque não vai resultar em nada. Então sempre leve o feitiço certo para a estratégia que você estiver usando, beleza? Além disso, ainda falando dos feitiços, é importante que você saiba quando usar os seus feitiços. Cada feitiço funciona de uma maneira diferente e não vai dar para explicar como funciona cada um, quando você deve usar cada um. Isso poderia ser um tema bem legal para um outro vídeo. Fica a dica, eu vou até anotar aqui nas minhas ideias de vídeo. Mas cada feitiço que você for usar, você deve ter o cuidado
de utilizar ele primeiro em harmonia com o seu ataque, com a sua estratégia, e usar ele de uma maneira que você maximize a efetividade do feitiço. Por exemplo, colocar um feitiço de pulo pegando 2, 3, 4 fileiras de muros, quem sabe? Ou usar um feitiço de cura não aonde os seus gigantes estão, e sim para onde eles vão. O mesmo vale para o feitiço de fúria e, enfim, cada feitiço tem a sua maneira certa de usar e a sua maneira mais eficiente ainda de ser usada. Como eu disse, eu não vou explicar cada um, mas tenha em mente que atacar com pelo menos um feitiço é essencial caso você queira... Que porra é essa, velho? Meu Deus, mas que filho de uma... Tá. A terceira dica: conheça as suas tropas e saiba escolher a sua estratégia. Você deve entender como funciona cada tropa que você está utilizando, pessoal. Por exemplo, quais tropas focam defesas, quais tropas atacam à distância, quais tropas dão dano em área, enfim, você tem que entender e conhecer a mecânica de cada uma das tropas, pelo menos das que você estiver usando na sua estratégia. Conhecendo a tropa e como ela vai funcionar, como ela vai agir na hora do seu ataque, é importante bolar a estratégia certa para cada finalidade. Se você está usando farm, use uma estratégia de farm efetiva, que é uma estratégia barata, porém que você consiga juntar os seus recursos. Se você tiver em push, use uma estratégia mais forte. Se você for em guerra, ataca com força total que você conseguir. Enfim, cada estratégia vai para cada tipo de vila, para cada tipo de ataque que você for fazer. Para farm, o ideal é conseguir 50% de dano. Uma estrela já tá ótimo, 2 estrelas é até demais para um ataque de farm, desde que você roube o recurso e consiga 50% de dano total, consiga a primeira estrela, já tá sensacional. Para push e para guerra, o ideal é a gente levar uma estratégia mais forte, que consiga de 2 a 3 estrelas de dano no nosso oponente. Então tenha em mente que a estratégia certa faz toda a diferença, beleza? A quarta dica que eu posso dar para vocês: antes de atacar, é importante você tentar visualizar como será o movimento das tropas durante os primeiros 30 segundos, pelo menos, do seu ataque. Por exemplo, é importante pensar, antes de atacar, se os seus gigantes vão focar os muros ou a defesa que você quer que eles foquem, ou se eles vão acabar indo para uma armadilha, ou se os seus goblins, as suas arqueiras, os seus bárbaros não vão ir direto para uma bomba gigante, e o pior, ir de muitos em uma bomba gigante, porque eles vão morrer todos ao mesmo tempo. E o que vem depois do primeiro minuto de ataque é praticamente imprevisível, mas o comportamento das tropas no início dos nossos ataques é bem previsível para olhos treinados como olhos de águia do gordinho. Então, não ataque igual um retardado, soltando tropas aleatórias de qualquer forma, sem ordem nenhuma, sem estratégia nenhuma. Dessa maneira, você só vai conseguir ganhar se você estiver atacando uma vila muito mais fraca do que a sua. Treine seus olhos para que você possa reproduzir também, assim como eu tento fazer, na mente, o início do seu ataque, que é onde você vai definir se você vai ir bem ou não. Um exemplo dessa quarta dica que vocês vão ver e vocês vão utilizar, e muitos de vocês já utilizam, é quando, por exemplo, um jogador mais experiente coloca bárbaros ou goblins ao redor da vila para ir buscando possíveis armadilhas, possíveis bombas gigantes, ou aqueles layouts que o cara deixa um espaço no meio, mas enche de armadilha lá no meio para tentar enganar os jogadores mais inexperientes. Jogadores experientes não caem nesse tipo de truque. Eu coloco um bárbaro lá, ativo todas as armadilhas ao mesmo tempo e depois eu consigo limpar a vila com mais facilidade ainda. Isso é apenas um exemplo básico do que é você treinar seus olhos para preparar o seu ataque antes mesmo de fazer ele, beleza? E a quinta dica, que pode parecer besteira, mas é na verdade, pessoal, a dica mais importante que eu tenho para dar para vocês, e vale a pena lembrar mesmo os jogadores mais experientes. Escolha as suas batalhas com sabedoria. Não ataque uma vila que você sabe ou que você imagina que você não vai conseguir vencer ou roubar, principalmente quando você estiver em push ou em guerra. Arriscar muito
pode resultar em feios horríveis para você. E ao mesmo tempo pode gerar vitórias incríveis. É critério seu decidir, mas se você quer aumentar a sua porcentagem de vitórias, é importante não arriscar muito, pessoal, e ser sensato, principalmente ser sensato na hora de escolher as suas vilas para você atacar. Mesmo que ela tenha uma grande quantidade de recurso, pode não valer a pena. Por exemplo, um centro de vila nível 7 vai atacar um centro de vila nível 9 com muros nível 8, só que tem 400 mil de ouro disponível lá. 400 mil de ouro, 400 mil de elixir. O centro de vila nível 7 dificilmente vai conseguir roubar mais do que 2 armazéns de cada, dificilmente. E vai gastar todas as suas tropas, todos os seus feitiços, vai destruir o Rei Bárbaro pra roubar, digamos que ele roube um desses armazéns, ele vai roubar 100 mil de ouro. Ele poderia muito bem procurar uma outra vila mais fácil, não necessariamente tivesse matado o seu Rei Bárbaro, não necessariamente precisasse ter gastado seus feitiços, enfim, ele poderia ter roubado mais fácil, mas ele quis ser ambicioso e roubou só 100 mil, ainda perdeu o ataque. Eu acho que deu pra entender onde eu quero chegar. Ser sensato, principalmente em guerras, é essencial. Não ataque aquilo que você acha que não vai conseguir. E se for fazer isso, pergunta para um membro mais experiente como você deve fazer, beleza? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado alguns de vocês com essas dicas bem simples, mas que vale a pena serem lembradas e serem ditas para aqueles que ainda não sabem. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você ainda não seja inscrito, para não ficar por fora de nenhum próximo vídeo que possa vir ter aqui e que vai te ajudar bastante. Quer fazer parte de uma das maiores comunidades de Clash of Clans do mundo? O meu grupo de Clash of Clans no Face já tá com mais de 60 mil membros e eu aguardo você lá pra gente trocar uma ideia. Se você tiver alguma dúvida e não sabe aonde tirar, eu recomendo que você vá lá e faça a sua pergunta no grupo de Clash que tá aqui na descrição pra quem quiser participar. Com certeza sua dúvida vai ser sanada em poucos minutos, porque afinal de contas são milhares de pessoas, algum desses milhares vai saber responder a sua dúvida. Beleza? Então é isso, pessoal, mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixa seu like pra me ajudar com aquela força marota, falou, um grande abraço do Gordinho e até a próxima! Get down to the baseline.